Imagine viver em um tempo em que um simples corte podia custar a sua vida. Sem médicos, sem hospitais, sem remédios, apenas a força da tribo, a observação dos animais e a coragem de enfrentar a dor. Há 2 milhões de anos, a humanidade já lutava contra inimigos invisíveis, doenças, ferimentos e febres que ninguém entendia de onde vinham. Mas como eles faziam para sobreviver? De onde vinham os primeiros remédios? E como nasceram as práticas que, muito tempo depois, dariam origem à medicina moderna? Neste vídeo, você vai descobrir como era a vida há 2 milhões de anos e como os nossos ancestrais tratavam doenças sem médicos. Uma jornada cheia de curiosidades, mistérios e surpresas sobre o início da história da cura humana. E antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito a trazer mais conteúdos como este, histórias que explicam de onde viemos e como conseguimos sobreviver até aqui. Há 2 milhões de anos, a vida humana era uma batalha diária contra inimigos que nem sempre podiam ser vistos. Não bastava fugir de predadores ou enfrentar o frio cortante das noites, o verdadeiro perigo muitas vezes começava em algo pequeno, quase imperceptível, um arranhão, uma picada de inseto, um dente quebrado. Naquela época, não existiam médicos, nem instrumentos cirúrgicos, muito menos antibióticos. Um corte simples podia se transformar em uma ferida infeccionada, e o que hoje seria tratado em minutos no pronto-socorro, podia significar a diferença entre viver ou morrer. E não era apenas o sangue ou a dor imediata que assustava. O corpo reagia de maneiras misteriosas. Febres altas, calafrios, dores que ninguém sabia explicar. Para os nossos ancestrais, esses sinais eram enigmáticos, quase sobrenaturais. Eles não entendiam de bactérias ou vírus, mas sentiam na pele que algo invisível estava atacando por dentro. Imagine um caçador que, ao perseguir um animal, tropeçava em uma pedra e rasgava a perna. No mesmo instante, a tribo parava, porque todos sabiam o risco. Se ele não fosse capaz de se recuperar, não apenas a vida dele estaria em jogo, mas a sobrevivência do grupo inteiro, que perderia um caçador essencial. Naquela realidade, doença e ferimento eram sinônimos de medo. Não havia garantias, apenas esperança de que o corpo fosse forte o suficiente para resistir. Era como viver permanentemente em um fio de navalha. Cada dia podia ser o último, não por causa de um inimigo gigante, mas por causa de algo tão pequeno que os olhos não conseguiam ver. Sem livros, sem professores, sem qualquer conhecimento científico, os primeiros humanos aprenderam observando. E entre seus maiores mestres estavam os animais. Imagine uma cena. Um homem primitivo observa um grande felino ferido, lambendo repetidamente a própria pata até que o sangramento cesse. Ou vê um pássaro esfregando folhas em uma asa machucada. Essas imagens não passavam despercebidas. Os nossos ancestrais imitavam o que viam, e assim começavam a descobrir, de forma rudimentar, os primeiros caminhos da cura. Se um animal mastigava determinada raiz quando estava doente, talvez aquela planta tivesse algum poder. Se rolava no barro após um ferimento, talvez aquilo ajudasse a proteger contra a dor. Foi copiando esses instintos da natureza que os humanos deram seus primeiros passos naquilo que, muito mais tarde, se chamaria medicina. Esse aprendizado não vinha sem riscos. Muitas vezes, a tentativa de reproduzir o comportamento de um animal resultava em envenenamentos, reações estranhas, até mesmo mortes. Mas o que dava certo ficava gravado na memória coletiva da tribo. E esse conhecimento era transmitido, de geração em geração, como um tesouro vital para a sobrevivência. Os animais, sem saber, se tornaram professores silenciosos da humanidade. Cada gesto, cada hábito observado, podia significar a diferença entre a vida e a morte. Foi assim que, aos poucos, os humanos começaram a entender que a natureza não era apenas inimiga ou ameaça, mas também uma fonte de remédios e respostas. Depois de observar os animais, os nossos ancestrais começaram a dar os primeiros passos na experimentação direta com as plantas. Era uma medicina sem regras, guiada pelo instinto e pela necessidade. Algumas folhas mastigadas traziam alívio para dores de dente. Certas raízes diminuíam a febre. Casca de árvores podia servir como analgésico. Cada descoberta era uma vitória contra o sofrimento, mas também um risco enorme. Muitas plantas eram venenosas e um erro podia custar a vida. O processo era sempre o mesmo: tentativa e erro. Se um membro da tribo sobrevivia após usar uma determinada planta em um ferimento, essa prática passava a ser repetida. Aos poucos, esse conhecimento virava uma espécie de farmácia da floresta, transmitida oralmente pelos mais velhos, que guardavam na memória quais ervas ajudavam e quais deveriam ser temidas. Curiosamente, alguns dos princípios ativos que usamos hoje na medicina moderna têm origem exatamente nessas plantas antigas.
A aspirina, por exemplo, vem de substâncias encontradas na casca do salgueiro, usada por povos primitivos para aliviar dores e inflamações. É como se, sem saber, eles estivessem dando os primeiros passos da farmacologia. Mas para eles, tudo isso não era ciência. Era sobrevivência. A escolha de uma folha podia decidir se um caçador voltaria a andar, ou se seria deixado para trás. A natureza era, ao mesmo tempo, farmácia e veneno, e os nossos ancestrais aprenderam a caminhar nesse fio estreito que separava a cura da morte. Se hoje um corte profundo pode ser tratado com pontos e curativos esterilizados, há 2 milhões de anos a realidade era muito diferente. Para os nossos ancestrais, o sangue era um inimigo silencioso. Uma hemorragia podia matar em poucas horas, e não havia técnicas médicas para estancar de forma segura. O que eles faziam, então? Usavam o que tinham à mão. Cinzas de fogueiras, por exemplo, eram aplicadas sobre feridas abertas para ajudar a secar o sangue e formar uma espécie de crosta protetora. O barro úmido também era usado, não apenas para pressionar a região, mas para manter a ferida coberta. Folhas largas e fibras vegetais serviam como ataduras improvisadas. Essas práticas, apesar de arriscadas, muitas vezes salvavam vidas. Ao pressionar um ferimento com pedras aquecidas ou folhas firmemente amarradas, conseguiam pelo menos ganhar tempo até que o corpo, por conta própria, tentasse cicatrizar. Era um conhecimento nascido do desespero. Cada técnica improvisada surgia porque alguém, em algum momento, precisou encontrar uma solução imediata para não morrer. Mas havia também crenças por trás disso. Alguns grupos acreditavam que o barro retirava o mal de dentro da ferida, enquanto outros pensavam que as cinzas tinham poder espiritual de purificação. A medicina e a espiritualidade caminhavam lado a lado, sem fronteiras claras. E o mais impressionante é que, apesar de toda essa simplicidade, muitos sobreviveram. Cada sobrevivente se tornava uma prova viva de que aquelas práticas funcionavam, pelo menos o suficiente para manter a humanidade em movimento. Se você está gostando de conhecer como nossos ancestrais lutavam contra a morte sem médicos, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Assim você acompanha cada novo episódio dessa jornada pela história da sobrevivência humana. Nos dias de hoje, quando alguém adoece, pode se recolher em casa, tomar remédios e muitas vezes enfrentar sozinho a recuperação. Mas há 2 milhões de anos, a história era diferente. A sobrevivência não era individual, era coletiva. Quando um membro da tribo ficava doente ou se machucava, ele não era simplesmente abandonado. Pelo contrário, a tribo assumia um papel essencial na sua recuperação. Alguém precisava buscar água, outro caçar comida, e os mais velhos cuidavam dos ferimentos com o pouco conhecimento que tinham. Se esse apoio não existisse, o doente dificilmente sobreviveria. Cuidar de um ferido era arriscado. Cada boca a mais para alimentar podia comprometer o grupo, principalmente em tempos de escassez. Ainda assim, essa solidariedade instintiva era um dos pilares que mantinham a humanidade viva. Porque, ao ajudar um caçador a se recuperar, o grupo também garantia que ele voltaria a contribuir no futuro. Era nesse ciclo de cooperação que nascia uma das maiores forças da nossa espécie, a capacidade de se unir diante da adversidade. Não se tratava apenas de remédios improvisados, mas de cuidado humano, o apoio emocional, a proteção contra predadores, o simples fato de não estar sozinho no sofrimento. Talvez por isso, mesmo com tantas dificuldades, nossos ancestrais conseguiram superar doenças, ferimentos e continuar a história que nos trouxe até aqui. Hoje, quando precisamos passar por um tratamento médico doloroso, contamos com anestesias, analgésicos e toda uma estrutura para diminuir o sofrimento. Mas, há 2 milhões de anos, a dor era parte inevitável da cura. Não existiam formas de aliviar cortes profundos, ossos quebrados ou até infecções graves. Se alguém precisava ter um espinho retirado, ou se a ferida exigia limpeza, a única escolha era suportar. A dor fazia parte do processo, e somente os mais resistentes conseguiam atravessar esse limiar. A mente, muitas vezes, era tão importante quanto o corpo. Aqueles que conseguiam aguentar em silêncio, suportar cada momento de sofrimento, aumentavam suas chances de sobreviver. Isso também inspirava a tribo. Ver um companheiro resistir dava esperança de que ele poderia voltar a caçar, proteger ou ensinar. Em algumas situações, acreditava-se que o sofrimento era uma forma de purificação. A dor não era apenas um obstáculo, mas também uma espécie de prova. Sobreviver a ela transformava o indivíduo em alguém mais respeitado dentro do grupo. Era um mundo em que não havia atalhos. Cada ferida, cada doença, precisava ser enfrentada com coragem e resistência. A humanidade sobreviveu não porque tinha remédios sofisticados, mas porque aprendeu a resistir mesmo quando parecia impossível.
Para os nossos ancestrais, as doenças e os ferimentos não eram apenas problemas físicos. Eles não sabiam o que eram vírus, bactérias ou infecções. Para eles, o invisível tinha rosto espiritual. Quando alguém adoecia sem explicação, acreditava-se que forças ocultas estavam em ação, espíritos zangados, maldições da natureza ou até energias negativas que precisavam ser afastadas. Assim surgiam os primeiros rituais de cura, cânticos, danças e gestos feitos ao redor do doente, numa tentativa de espantar o mal que o consumia. Alguns grupos podiam usar fumaça de folhas queimadas para purificar o corpo, outros pintavam a pele do doente com pigmentos naturais, acreditando que isso afastava a doença. Era uma medicina simbólica, carregada de fé e tradição. E embora não curasse de fato uma infecção ou um osso quebrado, esses rituais tinham um efeito poderoso, davam esperança. O doente sentia que não estava sozinho, que havia forças lutando por ele. Essa confiança, muitas vezes, aumentava a resistência e, em alguns casos, ajudava até na recuperação. Essas crenças foram os primeiros passos do que mais tarde se transformaria em xamanismo, religiões e práticas espirituais de cura que atravessaram milênios. Para eles, a cura vinha tanto da natureza quanto do mundo invisível. Em um mundo sem escrita, sem escolas e sem registros, cada sobrevivente era uma biblioteca viva. Quando alguém conseguia superar uma doença ou escapar da morte após um ferimento grave, a experiência se transformava em aprendizado para toda a tribo. Essas pessoas tornavam-se exemplos. Se um caçador sobreviveu a uma mordida de animal usando determinada planta, aquilo se tornava um ensinamento precioso. Se alguém se curou após aplicar barro ou folhas em um corte, esse método passava a ser repetido, até virar parte da tradição do grupo. Os mais velhos, que acumulavam mais histórias de sobrevivência, eram respeitados como verdadeiros guardiões do conhecimento. Não tinham títulos como médico ou curandeiro, mas eram vistos como pessoas que carregavam segredos valiosos da vida. Essa transmissão era feita na oralidade, no contar de histórias ao redor da fogueira, no ensinar os mais jovens a reconhecer plantas e a aplicar curativos improvisados. Cada relato carregava em si uma lição prática de como resistir às armadilhas da natureza. Assim, de geração em geração, nascia um patrimônio invisível, a memória coletiva da cura. E foi essa herança, passada de boca em boca durante milhares de anos, que preparou o caminho para o surgimento da medicina que conhecemos hoje. Muito do que hoje chamamos de ciência médica nasceu, sem que eles soubessem, nas práticas arriscadas de nossos ancestrais. Quando aplicavam a casca de uma árvore para aliviar dores, estavam, na prática, utilizando princípios químicos que, milhares de anos depois, dariam origem a remédios modernos como a aspirina. Quando usavam folhas para acalmar febres ou raízes para tratar feridas, estavam lançando as bases da fitoterapia, a medicina das plantas. Essas descobertas não vinham de experimentos controlados em laboratórios, mas da pura necessidade de sobreviver. Cada tentativa bem-sucedida virava tradição, cada fracasso virava alerta. Aos poucos, o conhecimento se acumulava, formando um legado invisível que atravessaria gerações. A medicina moderna, com seus hospitais, antibióticos e cirurgias sofisticadas, é fruto de séculos de estudo. Mas sua semente foi plantada ali, há milhões de anos, quando humanos primitivos arriscaram a vida testando as curas da própria natureza. A grande diferença é que, no passado, tudo era guiado pelo instinto e pela observação. Hoje, a ciência explica o que antes era apenas intuição. Ainda assim, é impossível não reconhecer, sem aquele início rudimentar, talvez a humanidade nem tivesse sobrevivido para chegar até aqui. Há 2 milhões de anos, um simples arranhão podia significar a morte. E, mesmo assim, nossos ancestrais resistiram. Sem hospitais, sem médicos, sem remédios modernos, eles encontraram na natureza, na observação e na cooperação da tribo, as ferramentas para seguir em frente. Foi a coragem deles diante da dor, foi a fé em forças invisíveis, foi a tentativa e erro com plantas e raízes que abriram o caminho para tudo o que temos hoje. A cada sobrevivente, uma lição. A cada geração, um novo degrau na longa escada da medicina humana. Quando olhamos para trás, percebemos que a história da cura é também a história da humanidade. Do barro e das cinzas usados em feridas, até os antibióticos de cirurgias de alta tecnologia, o fio condutor é o mesmo, a vontade de viver, custe o que custar. E se você chegou até aqui, é porque também valoriza essa jornada incrível da nossa espécie. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo. Assim você ajuda o homem cansado a continuar trazendo histórias fascinantes da vida dos nossos ancestrais.